Conjunção. Vejamos a seguinte sentença. Eduardo é publicitário e Helena é artista. Essa sentença é uma sentença que expressa uma conjunção. Formalização, como de costume, predicados em maiúsculas, argumentos entre parênteses em minúsculas, aqui a representação do operador de conjunção, e aqui a representação da segunda sentença atômica. Bom, nós queremos saber se essa é uma sentença verdadeira ou falsa. É a nossa dúvida. Bom, para isso nós vamos recorrer a uma tabela verdade da conjunção. Uma tabela verdade de um operador como a conjunção é uma tabela que apresenta todas as combinações possíveis de valores de verdade entre as duas sentenças atômicas. Suponhamos que seja verdade que Eduardo é publicitário e também que Helena é artista. Neste caso, a conjunção é uma verdade. Mas se for verdade que Eduardo é publicitário e falso que Helena é artista, a conjunção será uma falsidade. Se for falso que Eduardo é publicitário, mas verdadeiro que Helena é artista, teremos novamente uma falsidade. E a falsidade de Eduardo é publicitário, combinada com uma conjunção com a falsidade de Helena é artista, produz novamente uma falsidade. Ou seja, uma conjunção só é verdadeira quando os dois conjuntos também são verdadeiros. De acordo com a nossa intuição, inclusive. Bom, temos aqui então a representação novamente da mesma sentença, só vamos dispor um pouquinho diferente, de uma forma um pouco diferente na tela, para abrir espaço para o nosso modelo que nós vamos precisar para fazer a verificação se essa é uma sentença verdadeira ou falsa. Temos aqui um modelo, vamos agora ver quem é o indivíduo, a entidade Eduardo no nosso modelo. Bom, o indivíduo E, vamos botar ali em cima da representação para facilitar a compreensão. Qual é a denotação de publicitário no modelo? É o conjunto de indivíduos C e E. Bom, E pertence à denotação de publicitário? Sim, E pertence ao conjunto C e E, de modo que Eduardo é publicitário consiste numa sentença verdadeira. Bom, agora vamos à segunda sentença. Helena, no nosso modelo está ali, o indivíduo H, vamos colocar aqui para visualizar melhor. Artista denota o conjunto de entidades D, G e H do nosso modelo. Vamos também colocar para visualizar melhor. E o indivíduo H, a Helena, pertence à denotação de artista. Ela é uma artista, então a sentença é uma sentença verdadeira. Vamos apagar todas as representações, ficar só com os resultados V e V. Isso é uma verdade? Bom, pela tabela conjunção da conjunção que acabamos de ver, é uma verdade, porque ambos os conjuntos são verdadeiros, o resultado da conjunção, então, será uma verdade. Vejamos agora a quantificação existencial e variáveis. Considerem a seguinte sentença. Alguém ronca. Uma frase bem comum da língua portuguesa. Como é que nós representamos isso? Predicado em maiúsculas. E vamos botar entre parênteses agora um X. Porque alguém não remete a uma entidade específica. Não é uma expressão referencial. Colocamos um X é uma variável. Ele serve para variar, para a gente poder variar os indivíduos que entram aqui neste lugar. Bom, mas nós temos também a sentença todos roncam. Bom, será que não é simbolizável da mesma forma? Porque todos também não remetem a nenhuma entidade? Bom, mas não pode ser a mesma simbolização, porque senão nós teríamos uma mesma formalização para duas sentenças tão distintas. De fato, nós precisamos de um elemento a mais. Para expressar a sentença alguém ronca, nós precisamos introduzir um quantificador existencial que anuncia a existência de um indivíduo que ronca. E se lê assim a sentença, existe pelo menos um X, tal que X ronca, ou seja, alguém ronca. Certo? Vamos passar a formalizar agora sentenças desse tipo com o auxílio do quantificador existencial. Que é uma sentença dessa forma aqui, existe um X tal como um predicado de X. No caso foi roncar, mas pode ser um outro. Esse tipo de sentença tem um significado. Nós vamos ter que criar uma regra de interpretação para esse tipo de sentença, que é o que nos dá o sentido, né? A fórmula que segue a expressão quantificacional existencial promova as substituições sucessivas de todas as ocorrências da variável sobre a qual essa expressão tem escopo por cada um dos indivíduos que pertencem ao universo do discurso. Se pelo menos uma dessas substituições produzir uma fórmula verdadeira,
então a sentença quantificada existencialmente é verdadeira. Se nenhuma dessas substituições produzir uma fórmula verdadeira, então a sentença quantificada existencialmente é falsa. Vamos ver num caso concreto. A mesma sentença já vista, alguém ronca, é verdadeira ou falsa? Bom, vamos à formalização. Existe pelo menos um x, tal que x ronque. Vamos ver o nosso modelo. Bom, o que nós precisamos agora é ver a regra de interpretação do existe pelo menos um. Na fórmula que segue a expressão quantificacional existencial, promova as substituições sucessivas de todas as ocorrências da variável sobre a qual essa expressão tem escopo, que no caso é uma só x, por cada um dos indivíduos que pertencem ao universo do discurso. Se pelo menos uma dessas substituições produzir uma fórmula verdadeira, então a sentença quantificada existencialmente será verdadeira. Se nenhuma dessas substituições produzir uma verdade, a sentença quantificacional existencial ela é falsa. Vamos ver no caso concreto. Vamos apresentar a representação, predicado em maiúsculas. Agora vamos deixar um espaço em branco para substituir o x por indivíduos, entidades do nosso universo de discurso aqui. Vamos começar com a entidade A, colocar ali no lugar do x, nessa representação. Vamos ao conjunto dos que roncam, F e G. A pertence a esse conjunto? Não. Então não conseguimos uma verdade ainda. Vamos botar outra entidade, a entidade F. Essa nós sabemos que pertence. Já escolhemos por causa disso. Bota ali F, vamos ao conjunto dos que roncam e F pertence ao conjunto. De modo que produzimos uma substituição da variável x, tal que essa substituição rendeu uma fórmula verdadeira, uma verdade. Bom, se vamos ali à nossa regra, pelo menos uma das substituições substituiu produzir uma fórmula verdadeira. Então, neste caso, é verdade que existe um x tal que x ronque. Neste caso, existe o F, provando que alguém ronca. Vamos ver agora sentenças negativas. Imagine a sentença alguém não ronca. Bom, vamos fazer a representação da afirmação e agora vamos pensar onde vai a negação. Em que parte desta representação formal vai a negação? Vai antes do predicado, como foi apresentado agora. Bom, temos aqui o nosso modelo, vamos ver aqui se existe alguém que não ronque no nosso modelo. Nossa regra de interpretação continua a mesma, do quantificador existencial. Na fórmula que segue a expressão quantificacional existencial, promova as substituições sucessivas de todas as ocorrências da variável sobre a qual essa expressão tem escopo por cada um dos indivíduos que pertencem ao universo do discurso. Se pelo menos uma dessas substituições produzir uma fórmula verdadeira, então a sentença quantificada existencialmente é verdadeira. Se nenhuma dessas substituições produzir uma fórmula verdadeira, então a sentença quantificada existencialmente é falsa. Agora a nossa fórmula que tem que ser verdadeira ou falsa é uma fórmula negativa, é não ronca. Vamos colocar aqui na tela a representação com espaço em branco para substituir a variável. Temos que achar alguém que não ronque, aí existirá alguém que não ronca. No nosso modelo, vamos botar primeiro a entidade A. Bom, colocamos o A aí, ali na representação, e vamos verificar o conjunto dos que roncam. Bom, já vimos e já sabemos que é o conjunto FG. A pertence a esse conjunto? Não. Então é falso que A ronca? Sim, é falso que A ronca. Bom, se é falso que A ronca, é verdade que A não ronca, porque nós temos aqui uma negação. Bem, então A não ronca. Bom, conseguimos o que nós queríamos, pelo menos uma substituição que produziu uma fórmula verdadeira. Ou seja, existe pelo menos um x tal que x não ronca. De modo que a representação acima é uma representação cujo valor de verdade é o verdadeiro, ou seja, alguém não ronca no nosso modelo. Agora, o outro tipo de negação que nós temos visto, ninguém ronca. Bom, existe um x tal que x ronca é a afirmação. Onde vai o operador de negação agora? Tem que ir num lugar diferente da representação anterior. Agora ele vai antes do quantificador existencial, porque a ideia aqui é que não exista um x tal que x ronque, certo? Então, vamos ver a nossa representação, só que nós temos que representar primeiro a afirmação, porque se nós queremos saber qual é o valor da negação, tem que saber o valor da afirmação primeiro. Então nós vamos verificar a afirmação.
Bom, existe um x tal que x ronca no nosso modelo? Bom, vamos ver de novo a nossa regra de interpretação para ver se existe um x tal que x ronca. Nós já sabemos a resposta, mas vamos treinando. Na fórmula que se segue a expressão quantificacional existencial, promova as substituições sucessivas de todas as ocorrências da variável sobre a qual essa expressão tem escopo por cada um dos indivíduos que pertence ao universo do discurso. Pelo menos uma dessas substituições produzir uma fórmula verdadeira, então a sentença quantificada existencialmente é verdadeira. Se nenhuma produzir, é falsa. Bom, vamos ver então se existe alguém que ronca, porque se existir, não existe é falso, e se não existir, não existe é verdade. Não é isso que nós vamos conseguir? Nós já sabemos, né? Nós vamos pegar ali o indivíduo A, vamos primeiro fazer a representação aqui para fazer as substituições. Nós vamos pegar primeiro o indivíduo A. Bom, o indivíduo A, vamos botar ali na representação, a gente sabe que é falso. Então, porque o conjunto dos que roncam é o conjunto dos indivíduos F e G. Bom, então não achamos ainda uma que produz uma verdade. Vamos procurar outra. Vamos de novo botar o F. Nós já sabemos que ele produz uma verdade. Mas vamos colocar ali, ó, F ronca? Sim, F ronca no nosso modelo. Então é verdade que F ronca? Sim, é verdade que F ronca, certo? É o que está aparecendo aí na tela, ó. É verdade que F ronca. Bom, se é verdade que F ronca, então é verdade que existe um X tal que X ronca, porque aquela regra ali que vocês estão vendo agora para a qual a seta apontou foi satisfeita. Achamos um indivíduo para o qual seja verdade que ronque. Então existe um X tal que X ronque. Bom, se existe um X tal que X ronca, então não existe um X tal que X ronca, só pode ser uma falsidade, porque nós sabemos que a negação inverte os valores de verdade. Então, no nosso modelo, é verdade que alguém ronca, é verdade que alguém não ronca, mas é falso que ninguém ronca. Por quê? Nós já vimos que é verdade que alguém ronca.